Antes de prosseguir viagem pela Terra Santa, eu quero chamar a atenção sua para a próxima saída para a Terra Santa e Egito da Amaralina Turismo. O próximo grupo, e eu espero que você esteja nele, sai de Salvador no dia 18 de fevereiro. Portanto, ligue agora para a Amaralina Turismo e peça informações sobre uma viagem que marcará para sempre a sua vida. Nesta viagem pela Terra Santa, seremos guiados pelo Efraim, um guia brasileiro que é professor de História e de Filosofia na Universidade em Israel e que nos abasteceu com informações preciosíssimas. Nós vivemos agora o segundo milênio, com todo o tarará que houve no mundo inteiro, o que vai acontecer, o segundo milênio, suicídio. Também para o primeiro milênio, vocês podem imaginar Europa feudal, Europa ignorante, Europa onde praticamente somente os monges nos mosteiros sabiam ler e escrever, nem os príncipes não sabiam nada. Toda a cultura havia desabado, o Império Romano não existe mais, as estradas não existem, cada um vivendo no seu cantão. O príncipe era o cara que fazia a lei, era o cara que julgava e era o cara também que executava tudo. Quer dizer, toda a Europa é decadente. Você somente chama uma cidade de cidade por se havia lá uma catedral onde havia um bispo. Quer dizer, tudo gira em torno da igreja. E para o ano 1000, a igreja promete às pessoas, Jesus vai voltar. Essa era a ideia, porque a última pergunta que fazem a Jesus quando ele está subindo do Monte das Oliveiras é: quando voltarás para restaurar o reino de Israel? A resposta é: os tempos estão na mão do meu Pai. Essa resposta é uma resposta que dá diversas interpretações, porém toda a ideia milenarista ela estava profundamente radicada dentro do conceito teológico católico da igreja na época. Chega o ano 900, 930, 900, todo mundo está na expectativa, e a igreja fala: no ano 1000 Jesus volta. Chega o ano 1000, não acontece nada. Então, a igreja tem que encontrar alguma explicação teológica. Bom, ele não voltou no ano 1000 porque o erro é nosso. Ele tem que voltar no ano 1033, que é quando Jesus é crucificado e ele volta ao seu caráter divino. Espera o ano 1033, o que é que acontece? Não acontece nada. Você não pode, cada 30 anos, prometer para toda a Europa que Jesus vem e ele não vem. Então, aí os teólogos dizem assim: bom, Jesus não vem por uma coisa muito simples, porque o anticristo dominou o mundo. Quem é o anticristo? Os muçulmanos. Os muçulmanos, que eles estão com possessão da igreja do Santo Sepulcro. Na verdade, os muçulmanos já tinham a possessão da igreja do Santo Sepulcro há mais de 400 anos. Só que agora duas coisas se unem. O sistema feudal europeu, ele era organizado de tal forma que toda a herança ia somente para o filho mais velho. O que acontecia com os outros filhos? Eles se tornavam comensais do irmão mais velho, para não dividir o feudo. As irmãs era muito fácil. Se ela era feia e inteligente, mandavam ela ser o quê? Freira. Se ela era bonitinha e não tão inteligente, arranjavam um bom casamento para ela. Quer dizer, uma aliança política. Quanto aos homens, ou ele se tornava comensal, se ele não dava para ser guerreiro, botavam ele para ser padre. Quer dizer, essa era a divisão. Quer dizer, um aristocrata não pode fazer nada, nenhum trabalho que não seja ligado a ou ser diplomata, ou ser guerreiro, ou ser padre. Essas eram as três opções que tinham os homens. De repente, o Papa na Europa declara o chamada a paz cristã, que é proibido a um cristão matar o outro. Quer dizer, eles não podiam fazer guerra, não podiam conquistar novas terras, então ficou tudo limitado. De repente aparece a grande chance dos cristãos europeus organizados saírem da Europa, conquistarem novas terras no Oriente e criarem novos feudos. E assim chegam os cruzados à terra de Israel. Aqui nós temos um exemplo clássico de construções cruzadas.
Isso aqui era a porta da cidade. Eles usaram aqui muita pedra, que já eram pedras antigas do período romano. Aqui eles pegaram um pedaço de mármore que veio de Carrara, mármore italiano bom, para fazer o piso, que aqui eles queriam uma pedra mais forte, porque era a porta da muralha, é a porta da cidade. A porta é de madeira. Depois da madeira eles colocavam uma placa de cobre para evitar que com flechas incendiárias eles queimassem a madeira. Agora, o que vocês estão vendo aqui? Estão vendo esse vão aqui curto? Aqui em cima? Esse é o vão que quando caía uma grade, cada barra de ferro, caía a grade aqui para defender a porta. Isso aqui que vocês estão vendo aqui é cerâmica, isso é do período romano. Todos esses que você vê aqui com a listrinha, todos esses são do período romano também. Cerâmica é uma coisa que você pode quebrar, mas ela não desaparece. É como tecido que ele simplesmente se decompõe. Se você quiser deixar somente arqueologia, você simplesmente não vai poder visitar esse local, porque vai ter tudo escavações. O que eles fazem? Eles fazem a escavação do local, depois eles organizam caminhos. Isso aqui é o Ninfeon. O Ninfeon, no período romano, esse era o lugar onde vinham os animais beber água. Vocês estão vendo aqui o cavalo bebendo água. E aqui onde vocês estão vendo as nichas, aqui nessas nichas tinha, eu estou vendo aqui Poseidon e alguma outra estátua de algum outro deus pagão. Toda essa cidade é uma cidade pagã no seu caráter. Herodes constrói ela, ele coloca uma pequena parte da população judaica, a maior parte pagã. Isso é uma fonte pública de água. Nós temos que entender o seguinte, que no período herodiano, eles têm, na verdade, 2 aquadutos. Eles trazem água aqui, que é a água que a gente não bebe hoje, como água mineral, para a população beber. E a outra água para os animais, outra coisa, também era a água que eles tiravam de fontes daqui. Tudo isso era trazido através de um aquaduto de 15 quilômetros. A função da coluna é sustentar o teto da casa, a estrutura. Porém, o romano, ele queria mostrar que ele tinha capacidade matemática, técnica. Então, o que ele fez? Essa coluna aqui, ele fez ela toda em raios. Ele não fez compridinho, ele fez rodando, que é um trabalho simplesmente... Aqui é sem molde, aqui é pedra. Você pode imaginar o seguinte, primeiro que eles sabiam fazer o raio, fazer a divisão do círculo, se você medir aqui embaixo e lá em cima, você não tem 1 milímetro para um lado nem para o outro. Simplesmente algo incrível. No próximo bloco, continuaremos nosso roteiro por Israel.